Bom, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa segunda videoaula relacionada à aplicação da derivada. Então, hoje a gente vai dar uma estudada em concavidade e ponto de inflexão. Nós vimos, principalmente no estudo da função de segundo grau, que a parábola ela possui concavidade. A gente, de acordo com o valor do nosso A, ela pode ter uma concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, né? E se nós pegarmos, por exemplo, uma função de um grau muito elevado, como por exemplo, x a quarta, x a quinta, x a sexta, então ela vai ter vários sobes e desces. Se a gente voltar lá no começo do nosso estudo, nós pegamos esse exemplo. E se a gente for olhar, nós temos uma concavidade aqui, outra concavidade aqui, uma concavidade aqui, outra concavidade aqui. E se a função continuar ainda, ela pode ter outras concavidades. Então, uma função não precisa necessariamente ter só uma concavidade, como ter uma função de segundo grau. Uma função com graus mais elevados podem ter 2, 3, 4, infinitas concavidades. Então, nesse caso, nós temos o quê? Concavidade para baixo, essa daqui já tem concavidade para cima, essa daqui concavidade para baixo, essa daqui concavidade para cima, e assim a gente vai indo. Então, hoje, a gente vai estudar como identificar a posição da concavidade, principalmente quando a nossa curva, que no caso vai ser a nossa função, né? Quando a nossa curva, ela possui mais de uma concavidade, tá certo? Então, nós vamos fazer uma pequena correspondência com relação ao comportamento da função em relação ao crescimento e decrescimento e a concavidade da curva. Então, a gente pode ter aqui uma função crescente com concavidade para cima. Então, ela vai ter mais ou menos esse comportamento. Ela vai crescendo e a concavidade dela, ó, tá voltada para cima, tá certo? Ó, tá vendo que a abertura dela tá voltada para cima. A gente também pode ter a função sendo ainda crescente, mas a concavidade voltada para baixo. Então, ela vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó, a função tá crescendo, mas a concavidade tá para baixo. A função pode ser decrescente e ter a concavidade para cima. Então, o meu valor de x, ó, vem decrescendo, meu valor de y decresce, mas a concavidade está para cima. E ela pode decrescer e ter a concavidade para baixo. Vai ter mais ou menos esse comportamento aqui. A abertura dela tá para baixo, a abertura dela tá para cima. A abertura tá para baixo, a abertura tá para cima. Então, visto que a gente já sabe mais ou menos como que uma função vai se comportar com relação ao crescimento e decrescimento e a concavidade, a gente pode dar uma analisada agora como identificar numa função quando que a concavidade vai estar para cima, quando a concavidade vai estar para baixo e quando ela muda de concavidade para baixo para cima ou concavidade de cima para baixo, tá certo? Então, para a gente identificar a mudança de concavidade, a gente vai usar a derivada segunda. Quando a gente deriva uma função a primeira vez, então a gente tem a derivada primeira, nós conseguimos identificar o que? O crescimento e o decrescimento. Quando você pega essa derivada primeira e deriva de novo, você vai ter a derivada segunda e ali você vai conseguir identificar a mudança de concavidade, tá certo? Então, se eu pegar dentro de um intervalo AB, eu aplicar um valor de x na minha derivada segunda e essa derivada segunda ela foi positiva, então a gente sabe que a concavidade vai ser voltada para cima, tá certo? Ó, f de x maior do que zero, concavidade para cima, tá certo? Se f duas linhas de x for menor do que zero, então a gente vai ter a concavidade voltada para baixo. Então, aqui, f duas linhas de x... Opa, tá embaçando. F duas linhas de x é menor do que zero, então a concavidade é para baixo. Observe que a gente tá trabalhando com concavidade. Então, lembra que a gente pegava lá no nosso estudo? A gente ia lá, pegava um intervalo. Vamos voltar aqui no nosso exemplo anterior, olha. A gente teve aquele exemplo da função x ao cubo menos 3x. Então, a gente identificou os pontos críticos e trabalhava com os intervalos.
Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegasse esse intervalo aqui, o que eu faria? O mesmo valor que eu usei para identificar que a minha derivada primeira é positiva, eu usei, por exemplo, o menos 2, eu vou na minha derivada segunda e aplico na derivada segunda esse mesmo x menos 2, tá certo? E assim a gente vai trabalhar com a concavidade. A gente vai voltar nesse exemplo daqui a pouco. Outra coisa que a gente precisa saber com relação à mudança de concavidade é que ela ocorre no valor de x, que faz com que a derivada segunda seja zero. Na derivada primeira, quando f' de x é igual a zero, a gente sabe que ali tem um ponto crítico, então, no ponto crítico, a gente vai ter um máximo, um mínimo relativo, e antes desse ponto crítico, a gente vai ter a função crescente ou decrescente, e depois do ponto crítico ele vai mudar. Se ela era crescente, passa a ser decrescente. Se ela era decrescente, depois do ponto crítico, ela passa a ser crescente. No caso da mudança de concavidade, a gente vai trabalhar também com a derivada igual a zero, só que no caso a derivada segunda. Então, se a minha derivada f duas linhas de x for igual a zero, nós teremos um ponto de inflexão, tá certo? Que é onde ocorre a mudança de concavidade. Então, esse ponto x, que faz com que a derivada segunda seja igual a zero, nós chamamos de ponto de inflexão e é nele que ocorre a mudança de concavidade. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo. Nós já vimos, pelo exemplo anterior, que nós temos f' de x igual a 3x menos 3, desculpa. Quem vai ser f duas linhas de x? A derivada de 3x ao quadrado vai ser 6x. E a derivada de menos 3 vai ser 0. Então, a gente não precisa colocar. Nós sabemos que os pontos críticos eram x igual a menos 1 e x igual a 1. E como que nós vamos encontrar, então, agora, o ponto de inflexão? Para encontrar o ponto de inflexão, é só eu igualar a derivada segunda, que no caso é 6x, a 0. Então, eu faço 6x igual a 0. 6 está multiplicando, eu passo dividindo, vou ficar com x igual a 0 dividido por 6. 0 dividido por qualquer coisa é 0, exceto dividido por ele mesmo, né? Então, o nosso ponto de inflexão, que a partir desse momento nós vamos chamar de PI, tá certo? PI vai ser ponto de inflexão, vai ser no ponto x igual a 0. Então, no gráfico da nossa função, quando o gráfico tocar o ponto x igual a 0 e y também vai ser 0, então vai passar pela origem, nesse ponto a nossa concavidade estará sofrendo uma mudança, tá certo? Outra coisa que a gente precisa saber antes de trabalhar com o gráfico, que vai ser o objetivo da nossa videoaula, vai ser criar o gráfico, analisando crescimento, decrescimento e concavidades, pontos extremos, tá certo? Antes da gente fazer isso, a gente vai fazer uma análise do teste da derivada segunda. Nós vimos pelo nosso exemplo anterior que nós identificávamos os extremos relativos analisando o comportamento da função antes e depois do ponto crítico. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo anterior, tá certo? Que a gente já fez, já conhece. Então, olha só. Antes do ponto crítico, nossa função era crescente. Depois do ponto crítico, a nossa função passou a ser decrescente. Então, se a função vinha crescendo, 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 chegou no ponto crítico, passou a decrescer, esse comportamento identifica um máximo relativo. A mesma coisa acontece para o seguinte. Quando x é igual a 1, eu tenho um ponto crítico. Antes do ponto crítico, a função era decrescente. Depois, ela passou a ser crescente. Então, se a função vinha decrescendo, 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 até o ponto crítico, chegou aqui, ela passou a crescer, então, isso é um comportamento de um mínimo relativo. Só que nós temos como identificar os máximos e mínimos relativos, não precisando necessariamente analisar o intervalo que vem antes e depois do ponto crítico. A gente pode analisar usando a derivada segunda. Como que a gente faz isso? Olha só. Com o teste da derivada segunda, a gente pode identificar imediatamente se um determinado valor de x, que é ponto crítico,
ele é um máximo ou mínimo relativo, tá certo? Então, pelo teste da derivada segunda, se nós aplicarmos o ponto crítico na derivada segunda, e esse ponto crítico resultar no valor de f duas linhas de x maior do que zero, então, aquele ponto crítico vai ser um mínimo relativo. Pessoal, atenção. Se eu quero identificar a posição da concavidade, f duas linhas de x maior do que zero é concavidade para cima. Mas aqui a gente está procurando analisar extremos relativos. Olha, a gente está querendo analisar o quê? Ó? Extremo relativo, tá certo? A gente está fazendo um teste. Então, se no teste você aplicou o ponto crítico aqui no lugar do seu x, e esse resultado foi positivo, então, ou seja, foi um resultado maior do que zero, então a gente tem um mínimo relativo. Olha só, vamos olhar aqui. Vamos voltar lá no nosso exemplo. Se eu pegar x igual a menos 1, a gente já sabe, pelo nosso exemplo, que nós temos f duas linhas de x igual a 6x. Se eu aplicar este ponto crítico, x igual a menos 1, aqui em 6x, eu vou ficar com 6 vezes menos 1, vai me dar menos 6. Então, a gente pode analisar o quê? Que a nossa derivada segunda, ela foi negativa. Se ela foi negativa, então a gente tem o quê? Uma f duas linhas menor do que zero, que caracterize um máximo relativo, tá certo? Então, se a gente for lá, vai ver que realmente é um máximo relativo, tá certo? Se nós pegarmos x igual a 1, que é o outro ponto crítico, e aplicarmos em f duas linhas de x, que é igual a 6x, 6 vezes 1 vai ser o quê? 6 vezes 1 vai ser positivo, né? Porque vai dar 6. Então, a gente vai ter um mínimo relativo, que é o que realmente aconteceu lá no nosso teste, né? Na nossa tabela. Só que nós tivemos antes que analisar crescimento e decrescimento, e agora não. A gente vem aqui e já coloca, olha, f duas linhas de menos 1 vai dar menos 6, e pelo teste da derivada segunda, quando f duas linhas de x for maior do que zero, eu tenho um mínimo relativo. Gente, lembra que eu quero que vocês se atentem que esse carinha aqui, ó, esse menos 1, ele é um ponto crítico. Eu não vou colocar qualquer valor de x, não. Assim como esse 1 aqui, ó, é um ponto crítico, tá certo? Então, eu pego os pontos críticos, que são máximos e mínimos relativos, e vou aplicar no x da nossa derivada segunda, tá certo? Então, atenção para isso. Não é qualquer x que vem aqui, não. São só os pontos críticos. Então, para teste de derivada segunda, onde eu quero encontrar máximos e mínimos relativos, tá bom? Então, lá no nosso exemplo, como os nossos pontos críticos eram x igual a menos 1 e x igual a 1, se eu aplicar esse ponto crítico na derivada segunda, eu vou ter o valor menos 6. Menos 6 é menor do que zero. Pelo teste da derivada segunda, quando o ponto crítico aplicado em f duas linhas é menor do que zero, nós temos um máximo relativo. Quando nós aplicamos 1 em f duas linhas, nós temos um valor 6. 6 é positivo. Quando f duas linhas aplicadas no ponto crítico dá um valor positivo, nós temos um mínimo relativo, tá certo? Tranquilo até aqui? Então, não confundam. Quando eu quero saber a posição da concavidade, eu analiso f duas linhas dentro de um intervalo qualquer, tá certo? E aí, f duas linhas sendo maior do que zero, a concavidade é para cima. Se eu quiser identificar um extremo relativo, eu aplico o ponto crítico, e se o ponto crítico resultar em f duas linhas menor do que zero, é máximo relativo. Se o ponto crítico resultar em f duas linhas maior do que zero, é um mínimo relativo. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma tabela geral daquela nossa questão, tá certo? Nós já temos alguns valores aqui, né? Nós já vimos, então, pela nossa videoaula anterior, que se eu tenho a minha função x ao cubo menos 3, eu venho aqui na minha reta real, eu já sei que menos 1 é ponto crítico e sei que 1 também é ponto crítico. Mas nós identificamos
um ponto de inflexão, x igual a zero. Então, x igual a zero é ponto de inflexão. Colocando aqui na nossa reta real, a gente vai ter que aumentar um pouquinho os nossos intervalos, né? Então, olha só, a gente vai verificar o que acontece antes de menos 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, o que acontece antes de menos 1. O que acontece em menos 1, desculpa. O que acontece entre menos 1 e 0. Então, menos 1 é menor que x, que é menor do que 0. Vou verificar o que acontece quando x é igual a 0. Quando 0 é menor do que x e x é menor do que 1, então 0 é menor do que x, que é menor do que 1. Vou analisar o que acontece quando x é igual a 1, que é meu ponto crítico, e o que acontece para valores de x maiores do que 1. A gente já fez isso na aula passada, né? A gente só não tinha ponto de inflexão. Então, vamos lá. Se nós pegarmos e analisarmos esses intervalos, na nossa função só interessa as imagens dos pontos críticos e ponto de inflexão. Então, isso aqui nada interessa pra gente, olha. Nós vimos, pelo exemplo anterior, que a imagem de menos 1 é 2. Nós vimos que a imagem de 1 é menos 2. Falta pra gente, então, a imagem de 0. Como a nossa função é x ao cubo menos 3x, 0 ao cubo é 0, menos 3 vezes 0 é 0, então 0 menos 0 continua sendo 0. Então, isso aqui está passando pela origem. Nós vimos também, pela nossa tabela, que quando x é menor do que menos 1, nós temos a função positiva, né? Então, a gente já sabe aqui na nossa conclusão que f é crescente. Nós vimos também que quando x for igual a menos 1, nós temos um ponto crítico. Nós vimos que esse ponto crítico é o máximo relativo. Então, antes da gente dar continuidade, vamos logo analisar a concavidade. Então, olha só, aqui eu analisei valores de x menores do que menos 1. Então, a gente pegou menos 2 e identificou que a função era positiva. Se eu pegar esse menos 2 e aplicar na derivada segunda, eu vou ter 6 vezes menos 2, que é menos 12. Então, a minha função, a minha derivada segunda é negativa. Quando a derivada segunda é negativa, a concavidade está voltada para baixo. Então, olha, concavidade. Vamos colocar uma setinha assim, ó, pra gente saber que a concavidade é para baixo, tá certo? Então, f positiva, função crescente. F' positiva, função crescente. F duas linhas negativas, concavidade para baixo. No ponto crítico, vamos aplicar o ponto crítico, a gente já fez, né? X igual a menos 1. Se eu vier aqui na derivada segunda, eu vou aplicar o teste da derivada segunda. 6 vezes menos 1 é menos 6. Então, pelo teste da derivada segunda, é negativo. Então, esse ponto crítico, ele vai ser um máximo relativo. Tá certo? Agora, vamos avaliar o que está acontecendo entre menos 1 e 0. Entre menos 1 e 0, a nossa função, eu vou ter sempre um valor negativo, né? Então, 3 vezes alguma coisa negativa, de qualquer forma, se a minha função, ela era crescente, se eu aplicar qualquer valor aqui, ele vai ter que me gerar um valor decrescente, tá certo? Porque eu vou ter um valorzinho bem pequenininho. Então, algo menos 1 e 0, por exemplo, se eu pegar menos meio, então, se eu fizer 3 vezes meio, vai me dar 1,5 menos 3. Então, isso aqui vai ser negativo, tá certo? Então, olha, eu saí do ponto crítico, antes do ponto crítico, a minha derivada primeira era positiva. Passou o ponto crítico, tem que ser negativa, porque aqui está acontecendo uma mudança, né? Então, eu sei que f, pelo fato da derivada primeira ser negativa, eu sei que f é decrescente, tá certo? Vamos abreviar aqui o decrescente, tá com um pouquinho de espaço. Se eu pegar, por exemplo, esse meio, menos meio,
e avaliar na derivada segunda, eu vou ter 6 vezes menos meio, que vai me dar menos 3. Então, eu tenho um valor negativo também. Então, eu vou ter concavidade, vou abreviar aqui a concavidade, ela vai continuar sendo para baixo. E ela tem que ser para baixo, porque quando que ocorre a mudança de concavidade? Agora, no ponto de inflexão. Então, para a gente não interessa aqui o que está acontecendo, aqui a gente tem um ponto de inflexão, e no ponto de inflexão ocorre a mudança de concavidade. Tá certo? Então, pronto. Então, olha, se aqui é um ponto de inflexão, se a concavidade está para baixo, no próximo intervalo essa concavidade tem que ser para cima. Vamos verificar. Próximo intervalo é ponto crítico. Então, no ponto crítico, eu tenho aqui um PC, né? E na derivada segunda, quando eu aplico F2' de 1, isso aqui está me dando 6 positivo. Então, se a minha derivada segunda aplicada no ponto crítico vai ser positivo, então a gente tem aqui um mínimo relativo, que a gente já tinha identificado, mas agora a gente está fazendo só para testar a derivada segunda. E aqui, a gente vai pegar um valor de x maior do que 1, por exemplo, 2, aplica na nossa função depois do ponto crítico, ou seja, antes ela era negativa, depois do ponto crítico ela vai ter que ser positiva, a nossa derivada primeira, porque vai estar mudando o comportamento da nossa função, né? Então, por exemplo, se eu pegar 2, eu vou ter 4 vezes 3 é 12, menos 3 vai dar um número positivo. Então, eu sei que f é crescente. E na nossa derivada segunda, se eu pegar o mesmo 2 e aplicar aqui, eu vou ter derivada segunda positiva. Então, derivada segunda positiva, a concavidade é para cima. Vamos colocar essa setinha assim, concavidade para cima. Então, pessoal, olha, observa o seguinte. Antes do ponto crítico, se a derivada primeira é positiva e depois o ponto crítico é negativo, então a gente vai ter crescimento e decrescimento. Depois do ponto crítico, tem que acontecer essa mudança, tá certo? Claro, se o ponto crítico for igual a 0. Se o ponto crítico não existir, essa mudança não é obrigatória, tá certo? Pode acontecer do ponto crítico existir, mas a derivada primeira não existe. Quando a derivada primeira não existe, também é ponto crítico, tá certo? Só que vai ser diferente de 0. Então, esse comportamento antes e depois aqui não precisa necessariamente acontecer. Mas se esse ponto crítico resulta em f' ser 0, então essa mudança aqui de comportamento acontece, tá certo? Então, agora vamos fazer o gráfico. Olha só, o que a gente tem? Eu falei que aqui na função só interessava pra gente o quê? As imagens. Então, a imagem de menos 1 é 2. Então, vamos lá, 2. A imagem de 0 vai ser 0. Então, vai passar aqui. E a imagem de 1 vai ser menos 2. Tá certo? Então, olha só. Antes do ponto menos 1 e 2, a função, ela vem crescendo com concavidade para baixo. Então, ela vai ter que fazer mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Ela vem crescendo com concavidade para baixo. Quando chega aqui no ponto crítico, ela começa a decrescer ainda com concavidade para baixo. E ela vai decrescer até a origem, 0 e 0. Então, ela vai continuar decrescendo com concavidade para baixo. Quando chega aqui na origem, a concavidade começa a ficar para cima. Olha, vem até o ponto 1 menos 2, que é o nosso mínimo relativo. Depois disso, a função volta a crescer, tá certo? Então, tá aqui o gráfico da nossa função. Vai ter mais ou menos esse comportamento. Aqui a gente tem o ponto crítico. Aqui a gente tem o ponto crítico. E aqui nós temos o ponto de inflexão, tá certo? Aqui são os zeros da função, tá certo? São os 3 zeros de função, que a gente não verificou, mas eu já sei dizer para vocês que aqui vai ser menos raiz de 3, aqui vai ser raiz de 3, e o outro zero de função é o próprio zero,
tá certo? Então, tá aqui o nosso gráfico e vocês podem ver que a gente usou o comportamento analisado aqui na nossa tabela, tá certo? Bom, vamos fazer